Atos 15, né, o capítulo da divergência, o capítulo da discordância lá dos irmãos na igreja. Tanto Pedro e Paulo, eles discordaram, né, tiveram uma discussão, como também Paulo e Barnabé no final do capítulo, eles também se divergem, cada um segue o seu caminho. Mas isso é para mostrar o quanto a Bíblia ela é autêntica, né? Ela não esconde o que acontece, né, na vida dos homens da Bíblia. É tanto que até Davi, né, ele foi confrontado pelo profeta, e aí a gente consegue ver essa autenticidade da Bíblia, né, da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa leitura, vamos ler Atos 15 e a partir do versículo 1 e vamos analisar essa discordância que teve aí, né? Essas discordâncias que tiveram no capítulo 15. Então vamos começar aqui. Atos 15, Atos 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então, se a gente quiser ver aqui o detalhe dessa discussão, a gente vai lá em Gálatas, porque esse foi o grande problema de Paulo, né? Paulo ele sempre lidava com os judaizantes, que era o grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, mas à medida que eles se converteram ao cristianismo, eles estavam querendo voltar para os costumes judaicos, ou seja, circuncisão e toda aquela lei de Moisés, aquele farisaísmo. Então essa era a grande luta de Paulo com os irmãos, com os judeus, né? Que se converteram ao cristianismo, queriam voltar às velhas práticas. E aí lá em Gálatas a gente vê aqui claramente como foi que ocorreu esse episódio, né? Então a partir do versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas, olha só. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Ou seja, Paulo enfrentou Pedro face a face pela atitude condenável que Pedro teve. Qual foi essa atitude? Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro, né, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, ou seja, quando o pessoal lá da parte de Tiago chegou, Pedro se afastou e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, assim, o Pedro ali ficou em cima do muro, né, era partidário. Enquanto o pessoal que vinha com o Tiago não chegou, que eram os cristãos lá, que estavam defendendo essa questão da volta à circuncisão, Pedro estava comendo com os gentios e tudo. Quando esse pessoal chegou, ele acabou se afastando dos gentios, se separando, temendo justamente os que eram da circuncisão. Então os demais judeus também se uniram a essa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, o próprio Barnabé, né, que tinha acompanhado Paulo na primeira viagem missionária, se deixou levar por esse judaísmo, né, o pessoal querendo voltar à prática do judaísmo. E aí, a partir do versículo 14 aqui de Gálatas, olha só o que é que Paulo fala aqui. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro e diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentio pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Versículo 17. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou um transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, Paulo enfatiza aqui, se a justiça vem pela lei, Cristo, né, que é graça, ele morreu inutilmente. Né?
Paulo afirma isso aqui diante de Pedro e diante desses irmãos judaizantes. Interessante, então, a gente volta lá para Atos 15 e Paulo e Barnabé eles vão lá para Jerusalém, né, diante dos presbíteros, né, dos discípulos, e vai ter esse concílio lá em Jerusalém. Então, a partir do versículo 4 aqui, ó, versículo 4 de Atos 15. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por eles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, ou seja, os judaizantes, né, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés, ou seja, o pessoal querendo voltar para a lei, voltar para as práticas da lei, né? Apesar da graça de Cristo, o que Paulo deixou enfatizado em Gálatas 2, que a gente acabou de ler. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes tinha concedido. Então aqui Pedro ele se levanta lá no meio do concílio e acaba defendendo, né? Defende realmente a graça do Espírito Santo, né? A graça de Jesus. Depois de ter sido chamado a atenção, como a gente viu lá em Gálatas, de ter enfrentado Paulo, né? Então ele vai realmente passa a defender a graça de Jesus, né? Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então ele está reafirmando, Pedro aqui reafirma que nós somos salvos pela graça, né? E aí entra Tiago também, a partir do versículo 13, né? Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse-lhe: irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei. Então aqui Tiago cita o Antigo Testamento, né? Para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então, essa promessa em relação a todos os gentios, desde o Antigo Testamento, Deus tem falado. Então Tiago, assim como Pedro, ele defende que não deve pôr nenhum jugo, né, diante dos irmãos que tinham se convertido, os gentios. Como está escrito aqui no versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Mas, pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos chegam aqui a uma conclusão, né? Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los de volta, né, a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. E aí a carta decisiva, né, que eles enviaram de volta lá para a igreja de Antioquia. Irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E eles vão falar das exigências, né? Poucas exigências. 29. Abster-se de comida santificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual.
Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, reuniram-se na igreja e entregaram a carta. Então pronto. Então eles se reuniram lá em Antioquia, né? Levaram a carta, levaram mais 2 irmãos como testemunhas e levaram essa carta para a igreja de Antioquia, liberando, digamos, os irmãos gentios que estavam se convertendo da circuncisão, né? E aí, só para finalizar aqui o capítulo 15, né? Lá no finalzinho tem outra discussão, outra divergência aí entre Paulo e Barnabé agora, ok? Paulo e Barnabé, eles tinham viajado juntos na primeira viagem missionária, mas agora eles estavam decidindo para ir para a segunda viagem, e aí vamos ver aqui o que houve aqui entre eles. Algum tempo depois, eles ficaram lá em Antioquia, né? E algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, que João Marcos, né, que é o autor do Evangelho de Marcos, é Marcos, né, o Evangelho de Marcos, é justamente João Marcos. Então Barnabé queria levar João, chamado Marcos, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Primeira viagem missionária, Marcos, ele voltou, né? Então João Marcos, ele voltou no meio do caminho, abandonando Paulo e Barnabé na Panfilha. Ele não permaneceu no trabalho missionário. E aí Barnabé quis levar novamente João Marcos, mas Paulo diz assim, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando na Panfilha, não permaneceram no trabalho com eles. Tiveram um desentendimento tão sério, e quero destacar essa palavra aqui, né? Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ok? Então aqui no capítulo 15 a gente vê aí 2 situações de desentendimento, né? A primeira entre Paulo e Pedro, né? Quando Paulo ele exorta Pedro, aquela situação lá dos judaizantes, né? E de hipocrisia que Pedro estava tendo, e a outra situação desse desentendimento aqui tão sério, né? Que é falado aqui no versículo 39, que Barnabé e Paulo tiveram, a ponto de Barnabé levar Marcos para uma missão e Paulo escolher Silas e partir para outra missão, tá bom? Mas é isso, então pelo vídeo de hoje é só, destacando nessa situação aí do capítulo 15, dessas divergências na igreja, mas a igreja não parou por conta disso. Na verdade, com certeza Barnabé alcançou determinadas pessoas com o evangelho, Paulo já foi também usado com outras pessoas também, alcançou outras pessoas também, e aí a igreja foi se espalhando, foi alcançando mais e mais pessoas, e até mesmo nesses desentendimentos aqui a gente vê a própria mão de Deus assim cuidando da igreja primitiva, e a expansão da igreja se decorreu também, teve essas ocorrências de desentendimento, algo que a gente como ser humano não gosta, claro, não foi não deve ter sido assim confortável para Paulo, para Barnabé, para Pedro, né? Mas o Espírito Santo continuou trabalhando e a igreja continuou assim sendo espalhada, né, pelas nações, tá bom? Então mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, né, apertem o sininho, compartilhem, comentem, e pelo vídeo de hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Até mais.